Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sexta-feira no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de 2 de 2023. Vídeo hoje com muitos jogos, depois da ausência ontem, né? A gente até pensou em fazer um vídeo para vocês, mas como a gente estava com o horário um pouco mais limitado, só teria como gravar mais cedo. E até às 5 horas, muitas trocas aconteceriam na NBA, não valeria a pena. Então por isso, a gente vai trazer o vídeo para vocês hoje. Trouxemos ontem os palpites normalmente o pessoal do nosso grupo VIP, mas ainda assim não gravamos ontem porque nosso vídeo ficaria praticamente inútil, né? Porque muitos times mudaram seus principais jogadores. Mas ainda assim dá pra gente fazer uma análise um pouco melhor hoje, né? Lógico, sempre tomando aquele cuidado porque a gente não sabe como as equipes vão se comportar daqui pra frente, como essas mudanças vão impactar não só nos resultados desses times, mas em características ofensivas, defensivas, ritmo, bola de três. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então a primeira dica que eu dou pra vocês hoje é ir com calma, né? Economizar bastante aí no valor das entradas e também na quantidade delas. Até por isso hoje eu vou tentar trazer um filtro um pouco melhor para vocês, ignorando aqueles mercados e jogos que eu acho pouco interessante. Outra dica que eu vou deixar para vocês é para se inscrever no canal, conhecer o nosso grupo VIP também, o menor preço do mercado. Lá a gente sempre traz muito conteúdo extra para vocês que vocês só encontram no nosso grupo VIP, material criado por nós, além, é claro, de tips exclusivas. Deixa também o seu like, meta de 150 likes para essa rodada cheia de hoje. Só clicar no botão de joinha vai ajudar muito a gente. E bora aqui para as nossas análises do dia. Como eu disse para vocês, eu ia pular alguns jogos que eu acho um pouco interessante, no máximo fazer uma análise bem por cima. Começando com Detroit Pistons e San Antonio Spurs. A gente tem aqui briga de cego, dois times muito ruins. Qualquer um pode ganhar, tudo pode acontecer e nada me surpreenderia. Porém, a gente tem uma lista extensa de dúvidas lá do San Antonio Spurs e pelo menos a certeza que os principais jogadores à disposição dos jogos mais recentes do Detroit Pistons estarão à disposição, com exceção do Saddiq Bey, que foi trocado para o Atlanta Hawks e não joga hoje. Wiseman pode fazer a sua estreia, mas mesmo que ele não faça, a gente tem aqui os titulares à disposição: Jalen Duren, Jaden Ivey e também o Bogdanovic, sendo esses os principais para nossa entrada de hoje. Então, a gente iria indicar a vitória dos Pistons, que joga como mandante, parece mais saudável e tem um time mais entrosado dentro das suas próprias possibilidades. Mas a gente também pode destacar que pode ser um jogo bem pontuado. A gente está falando aqui da pior defesa da NBA, San Antonio Spurs jogando fora de casa, contra o Detroit Pistons, que também é uma das 10 piores defesas, além de dois times que recentemente subiram bastante a sua velocidade, o seu ritmo, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto, o que por mais que esses times não tenham tanta qualidade para poder pontuar e ser eficiente, por conta da sua defesa e do alto número de arremessos, a gente pode ter sim um jogo bem pontuado. Então essa é uma partida que é over ou nada, mas eu não vou indicar nada para vocês em específico, porque não dá para confiar nesses times e a gente tem coisas mais interessantes para trabalhar hoje, mas sim, eu acho que o Detroit é favorito e que vai ser um jogo bem pontuado, porque estamos falando de dois dos times mais rápidos da NBA que estão na metade de cima da tabela nesse quesito, beleza? Próximo jogo, Indiana Pacers e Phoenix Suns. Aqui sim a gente tem um palpite para poder trazer para vocês, que é meio que naquele sentido de que eu acho que sim, vale a pena a gente entrar, vale os riscos, e vai ser a favor do Phoenix Suns, que hoje joga como visitante contra o Indiana Pacers. A gente tem tudo para ter um jogo interessante aqui. Acho que o Suns, se vier saudável, claro que ainda virão sem Kevin Durant, devem vencer essa partida, mas eu acho que a gente tem outras coisas interessantes para trabalhar aqui hoje, sendo a principal delas, na minha visão, o over em assistências do Chris Paul. Então a gente vai tentar pegar uma linha aqui de 9.5 assistências do Chris Paul para trabalhar no acima D. Acredito que ele consiga pelo menos 10 hoje, quem sabe um duplo-duplo também, mas se vocês conseguirem pegar essa linha no ao vivo pagando um pouco melhor de assistências, também vai ser bem interessante. Lembrando que o mercado ainda não definiu isso, porque não se sabe se o Devin Booker vai jogar ou não, mas eu acredito que o Chris Paul venha para pelo menos 10 assistências hoje. Lembrando, né, que ele tem uma média de 11.3 assistências nos últimos 4 jogos contra o Indiana Pacers, fez 16 assistências no último encontro que essas franquias tiveram, e a gente tá falando de um Indiana que é simplesmente o quarto time que mais cede assistências por jogo na NBA, e se a gente pegar esse filtro aqui dos últimos 15 jogos, eles são um dos times que mais cedem pontos para pivôs também. No caso aqui, o quarto time que mais cede pontos para pivôs. Eu já vou explicar por que eu destaco isso, né? E também, quando a gente faz o filtro aqui, né, de times que mais cedem assistências para armadores na liga, o Indiana Pacers também é o quarto colocado. Por que eu tô destacando essa questão do pivô? Bom, porque a conexão do Chris Paul com os pivôs das suas equipes durante sua carreira foram muito interessantes. Geralmente sua linha de assistência são altas, porque ele consegue fazer um bom trabalho no pick and roll
com esses jogadores. Por exemplo, ele consagrou o DeAndre Jordan, que nem é um grande jogador, e ainda assim ele conseguia dar vários passes para pontos desse jogador. Hoje com o DeAndre Ayton, caso principalmente se o Devin Booker não tiver em quadra, sendo o principal pontuador à disposição da equipe, acredito que eles vão fazer uma boa conexão, principalmente pelo fato de que o DeAndre Ayton vive uma das suas temporadas, seus momentos mais pontuadores na temporada, e a gente tem, como eu disse, o Indiana Pacers, que é o quarto time que mais sofre pontos para jogadores da posição do Ayton. Beleza, eles também são top 10 que mais sofrem pontos para jogadores da posição de power forward, ou seja, acho que o Chris Paul vai ter uma conexão interessante com os jogadores de garrafão para serem produtivos contra os Pacers e fazer esse over em assistências. Beleza? Próximo jogo aqui, Philadelphia 76ers e New York Knicks. Para esse jogo a gente vai trabalhar com um abaixo de, a gente já vai dar uma olhada nas escalações para poder justificar também o porquê que eu acredito que isso deva bater, mas, repito, para o jogo entre Philadelphia 76ers e New York Knicks, a gente vai trabalhar com um abaixo de, esticar ao máximo essa linha possível, pegar essa odd aqui em torno de 1,50 para tentar pegar ela, inclusive, no ao vivo pagando um pouquinho melhor, então abaixo de 229,5 pontos é o nosso palpite para 76ers e Knicks. Lembrando também, né, que essa linha é até jogável em linhas um pouco mais baixas, mas eu prefiro me resguardar nessa de 229,5 e tentar pegar ela mesma, né, no ao vivo pagando um pouquinho melhor. Beleza? Por que eu acho que isso é possível? Bom, primeiro vamos dar uma olhada aqui nas escalações. A gente tem o Josh Hart, que pode fazer a sua estreia hoje do lado do New York Knicks, é um ótimo defensor de perímetro. A Raiders, além, é claro, da gente estar falando de dois dos times mais lentos de toda a NBA. Com ritmo devagar, né? No caso do New York Knicks é o time mais lento da NBA e o Philadelphia 76ers é o sétimo mais lento. A gente tem poucos arremessos por minuto, com poucos arremessos por minuto a gente tem mais chances do under. E os times teriam que ser praticamente perfeitos ofensivamente para poder superar essa linha, e perfeição não é algo que a gente vê todo dia. Outra coisa interessante é o histórico recente dos confrontos entre essas equipes. Inclusive, eles se enfrentaram, né, ainda nesse mês de fevereiro de 2023 e a partida não teve nem 210 pontos. A gente está falando aqui de dois times que nos últimos 7 encontros consecutivos tiveram linhas muito abaixo disso, e mais do que isso, a gente teve uma média de pontos produzidos dos dois lados abaixo de 220 pontos, o que nos coloca em uma boa posição para trabalhar com esse acima de, com esse abaixo de mais uma vez. Então, abaixo é o nosso palpite para hoje, lembrando que a gente também está falando de dois times que gostam de pontuar por dentro, tem nos seus principais jogadores e pontuadores, jogadores que gostam de bater bastante a bola, ou então precisam se posicionar de uma forma muito específica e favorável para poder serem produtivos, como o Joel Embiid e o Julius Randle, geralmente recebem a bola, viram de frente para os seus adversários, marcadores, pensam a jogada, né, demoram para poder executar alguns movimentos, e o relógio é o nosso principal aliado hoje, porque a gente está a favor dele, beleza? Então, bora aqui para Boston Celtics e Charlotte Hornets. Aqui a gente tem muitas possibilidades, porém, essas tantas possibilidades, elas só podem ser trabalhadas diante de certezas que são em relação à escalação. A gente não sabe hoje quem estará à disposição do Boston Celtics. Marcus Smart está de fora e o Jaylen Brown também, mas a gente tem também muitas dúvidas de vão jogar ou não jogadores titulares como Jason Tatum e o Robert Williams e Al Horford, os principais defensores dessa equipe ao lado do Marcus Smart, que não joga, e jogadores mais importantes para a gente fazer a nossa tip hoje. A gente tem o Charlotte Hornets que perdeu o Mason Plumlee numa troca, né, com o Reggie Jackson, que não estreia hoje, então eles estão muito fragilizados no garrafão, eles que já tinham um garrafão ruim, né, estão ainda mais fragilizados, provavelmente vão ser um time que vai piorar bastante a sua defesa, e ofensivamente falando, talvez eles pontuem mais pelo volume, pelo ritmo, e por jogar com um time mais leve e mais baixo, mas não necessariamente pela eficiência. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar de olho em duas coisas. A gente pode ser produtivo em over em pontos do Boston contra o Charlotte Hornets, mas a gente precisaria do Jason Tatum à disposição, e a gente pode trabalhar também com abaixo D do Charlotte Hornets, mas a gente precisaria do Robert Williams e do Al Horford, os principais defensores dessa equipe à disposição. É um quebra-cabeça difícil de montar nesse momento, porque a gente não sabe quem vai jogar, mas aliando o fato de que o Boston Celtics pode pontuar muito bem contra seus adversários e manter eles em linhas baixas, eu acredito que é um jogo que dá pra gente arriscar em um handicap negativo mais alto. Acho que o Boston Celtics é favorito, eu sempre fujo dessas linhas do mercado, então menos 8.5 pode ser interessante, mas claro, vamos ter que ficar de olho na escalação e a gente vai passar para vocês no nosso grupo VIP quem joga, quem não joga, como isso impacta na partida e etc. Mas a gente também pode ficar de olho no abaixo do Charlotte Hornets.
nos últimos 4 jogos aí a gente teve 100 pontos sofridos de média do Boston Celtics para os seus adversários. Adversários que, é verdade, não são ao mesmo tempo rápidos e eficientes, ou eles são ruins, né, nos arremessos, ou são times lentos, mas a gente tá falando de um Charlotte Hornets que, apesar de ser rápido, não é eficiente. É a pior ataque, né, de toda a NBA, e a gente tá falando do Boston, que é a segunda melhor defesa da NBA dos últimos 10 jogos, assim como o Charlotte Hornets, que é o pior ataque dos últimos 10 jogos, também são dos piores ataques da NBA em geral, sendo o último colocado, e defensivamente o Boston também é uma defesa de top 5 na NBA em geral. Vivem um momento interessante defensivamente, mas claro, sem os seus principais defensores, nada disso se justifica. Então, dependendo do que acontecer na escalação hoje, a gente vai trabalhar com alguma coisa, sendo o meu palpite preferido o abaixo de em pontos do Charlotte Hornets. Então, para essa partida, como eu disse, 2 possibilidades. Ou a gente vai trabalhar com abaixo do Charlotte Hornets, no caso aqui abaixo de 112,5 pontos, ou então a gente vai trabalhar com o over do Boston Celtics, que nesse momento em que a gente não sabe se Robert Williams e Al Horford vão jogar, é o meu palpite preferido, mas ainda assim tá pagando um pouquinho pior, acima de 113,5 pontos. Então essas 2 possibilidades eu acho interessante, handicap negativo do Boston também, mas repito, a gente tem que saber quem vai e quem não vai jogar para poder tomar uma decisão. O jogo entre Toronto Raptors e Utah Jazz, a gente tem um palpite aqui de over em pontos. A gente está um pouco mais confortável em relação a essa partida, porque eu acho que dessas dúvidas que a gente tem, caso eles joguem, eles só vão ter a contribuir. Caso não joguem, eu acho que a minha posição vai se manter e eu continuo acreditando que esse vai ser um jogo acima de. Então, o palpite para Toronto Raptors e Utah Jazz, a gente vai aqui pegar essa linha, né, em torno de 1,50 também, sempre lembrando que trabalhar ela no ao vivo, tentar pegar ela pagando um pouquinho melhor é interessante, mas a gente vai trabalhar aqui, né, com um acima de 224,5 pontos para essa partida, com base na seguinte argumentação: o Toronto Raptors nos últimos 20 jogos, a gente fez um filtro de pontos produzidos por eles nesse período e também pontos sofridos. A gente tem uma média aqui, né, de 230 pontos sofridos mais feitos nos jogos do Toronto Raptors. Se a gente for ver, eles estão fazendo 116,1 e sofrendo 113,9. E quando a gente fala de Utah Jazz, também não tem muito mistério, né? Ofensivamente é um time de top 4 ali e defensivamente eles também são um time de top 4, só que dos piores. Então a gente tem um bom ataque, uma defesa ruim, contra um time que recentemente vem produzindo muitos pontos e sofrendo muitos pontos. O mercado ainda se apega muito a um Toronto Raptors da temporada passada, que em casa defensivamente são excelentes, mas é um Toronto Raptors que a gente não tá vendo com muita frequência. Eles estão muito mais perto do top 10 de piores defesas da NBA do que do top 10 de melhores defesas, o que significa que dá pra gente acreditar num over sim. Outra coisa interessante que a gente pode observar é em relação ao encaixe dessas duas equipes, no seu lado ofensivo com o seu lado defensivo. Se a gente for observar, a equipe do Utah Jazz é um dos times que mais sofrem pontos no paint na liga, sendo o quarto paint mais vazado de toda a NBA, e é o setor onde o Toronto Raptors mais gosta de produzir, porque é onde seus jogadores ali de alta envergadura melhor se saem, como o Siakam, o Scottie Barnes, nas infiltrações do Gary Trent Jr., ou então na adição do Jacob Poeltl, que acaba de chegar. Então, eles pontuam muito bem no setor onde o Utah Jazz pior defende, e vice-versa. Se a gente for olhar aqui, a equipe do Toronto Raptors tem uma eficiência em defesa de bolas de 3 ruim. É a segunda pior eficiência na defesa de bolas triplas de toda a NBA. E se a gente for olhar em relação a bolas de 3 produzidas por partida, o Utah Jazz é uma das referências da liga, não só por questão de eficiência, mas porque faz parte do seu estilo de jogo. O Utah Jazz é o quarto time que mais faz bolas de 3 por jogo em toda a NBA e são o quinto time que mais tenta esse tipo de arremesso também. Então, encaixe favorável ofensivo para as duas equipes que pontuam bem de uma forma que o adversário não sabe se defender. Consequentemente, eu acredito que o jogo vai ser acima de, lembrando que essas equipes se enfrentaram recentemente, porém em Utah, e a partida teve aqui, né, mais de 250 pontos produzidos entre essas duas equipes. Então, acho que o mercado subestimou demais essas equipes em relação à produção de pontos. Beleza? Próximo jogo é Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves. Aqui vai ser o contrário. Acho que o mercado também subestimou, na verdade superestimou o quanto esses times podem ser produtivos ofensivamente. Na verdade, eles até podem, não nego, mas o momento diz o contrário. Então a gente vai trabalhar com um abaixo de. Eu acredito que trabalhar com abaixo de em jogos do Memphis Grizzlies são sim arriscados, mas ainda assim é o que a gente tem de melhor para essa partida. Abaixo de 241,5 pontos no jogo entre Minnesota e Memphis Grizzlies, com base na seguinte argumentação: essas equipes nos últimos 10 jogos em que eles se enfrentaram, na grande maioria eles não conseguiram ultrapassar essas linhas de 241,5 pontos.
ultrapassando ela, na verdade, somente uma vez, no dia 16/4/2022. Tirando isso, o mercado sempre acreditou que esses times teriam jogos muito produtivos, mas isso não aconteceu. A média de pontos produzidos entre essas equipes nesses 10 jogos foi aí, né, de menos de 223 pontos por jogo, sendo que o Memphis Grizzlies fez 111,7 por partida e sofreu 109,7. Mas o grande fato aqui é que nos jogos mais recentes essas equipes melhoraram bastante defensivamente. Na verdade, o Memphis não é que melhorou, não, porque eles sempre foram uma defesa referência na NBA, mas o Minnesota aí sim, eles melhoraram do seu lado defensivo sim. Como eu disse, o Memphis Grizzlies é a terceira melhor defesa da NBA, enquanto que o Minnesota Timberwolves está quase no top 10 aqui. Eles tiveram uma evolução, uma crescente muito grande recentemente. Se a gente for filtrar aqui nos últimos 15 jogos, onde a gente pode observar, eles foram a oitava melhor defesa desse período, enquanto que o Memphis Grizzlies também continuou no top 10. Ofensivamente falando, não dá pra gente se empolgar tanto com essas duas equipes. Nos últimos 15 jogos eles tiveram uma queda. O Minnesota Timberwolves está ali no meio da tabela, um pouco mais para baixo do que para cima, enquanto que o Memphis Grizzlies entrou no top 10 de piores ataques da NBA. Então a gente tem aqui o encaixe favorável para as duas equipes fazerem um jogo under. Outra coisa interessante, o Memphis Grizzlies é um time que gosta de pontuar por dentro, que é o setor onde o Minnesota melhor defende. Enquanto que o Minnesota também gosta de pontuar por dentro e é o setor onde o Memphis Grizzlies melhor defende. O que significa que as duas equipes vão ter que apelar um pouquinho para as bolas de 3 e sair um pouquinho da sua zona de conforto. Mas se a gente for olhar em eficiência de bolas triplas dessas duas franquias, a gente está falando de um Minnesota que é apenas a 16ª melhor eficiência em bolas de 3 e de um Memphis que é top 10 dentre os piores também. Claro que eles adicionaram o Luke Kennard à sua escalação, que deve ajudar bastante nesse quesito, mas ainda assim não se sabe se ele vai estrear, e mesmo que ele estreie, ele ainda vai ter um período de adaptação, pelo menos eu acredito. Outra coisa interessante é que o Minnesota Timberwolves trocou o D'Angelo Russell, que não joga hoje, por Mike Conley, que não se sabe também se vai jogar hoje. Com isso, o time vai ficar mais lento, porque o Mike Conley é um pouco mais armador, um cara que gosta de cadenciar mais o jogo, enquanto o D'Angelo Russell, ele gosta ali de fazer alguns arremessos. E mais do que isso, transicionar, né, o jogo, acelerar um pouco. Então, a gente tem aqui uma vantagem em relação às novidades, porque pode ser que o Minnesota fique um pouquinho mais lento e mais cadenciado. E lembrando, times mais lentos têm mais tendência para o under. Beleza? Próximo jogo aqui, Miami Heat e Houston Rockets. A gente não tem tantas coisas interessantes aqui. Claro, dá pra gente confiar na boa defesa do Miami Heat, jogando dentro de casa, contra o Houston, que é um dos piores ataques e vem desfalcado aí, né, de jogadores importantes. Eles perderam na atual troca o Eric Gordon, que é um dos seus principais arremessadores de 3, jogadores mais experientes, e vem sem hoje seu principal armador, o Porter Jr. Do outro lado, a gente tem os principais defensores do Miami à disposição, Jimmy Butler e Bam Adebayo, para a gente poder estar trabalhando com um abaixo do nosso adversário. Porém, eu acho que as linhas estão muito baixas, mas se você quer insistir nesse jogo, se você quer trabalhar, se você gosta de ficar a favor do Miami Heat e acredita que eles vão vencer, pode ter certeza que eles vão vencer por conta da sua boa defesa. Mas também dá pra gente trabalhar com o over deles, porque o Houston Rockets tem uma defesa ruim. Mas eu acredito mais no under do Houston Rockets do que necessariamente do over do Miami Heat. Às vezes o Miami Heat pode não querer ali, né, forçar tanto o jogo ofensivamente, porque nem é tão necessário assim. Então a gente vai trabalhar com um abaixo de 107,5 pontos do Houston Rockets, contando acima de tudo com o fato de que eles estão desfalcados de um dos seus melhores jogadores. E mais do que isso, a gente tá falando do Miami Heat, que é uma das melhores defesas da NBA recentes. Se a gente for pegar aqui defesa em geral, eles são a 5ª melhor defesa, e a gente também pode observar que nos últimos 9 jogos dentro de casa, eles cederam uma média de 101,7 pontos por jogo para os seus adversários apenas. Dos últimos 5 jogos, em 4 seus adversários ficaram abaixo dessas linhas estabelecidas para a nossa entrada de hoje, e nos últimos 5 dos 6 também. Eles conseguiram, né? Na verdade, eles não conseguiram manter seus adversários abaixo dos 108,5 contra o Indiana Pacers, que é um time que gosta da bola de 3 e é o tipo de arremesso que o Miami Heat pior defende. Então vamos dar uma olhada se isso representa algum perigo pra gente quando a gente fala de Houston Rockets, beleza? Em relação a pontos por partida, o Houston é o segundo pior time de toda a NBA. Em relação a bolas de 3 convertidas por jogo, eles também estão entre os 10 piores. Em relação à eficiência, eles são ainda piores. A segunda pior eficiência em bolas de 3 de toda a NBA, o que significa que a gente tem um encaixe favorável para a defesa do Miami Heat brilhar. Caso você não goste de trabalhar com under, como eu disse, até tem potencial ali o over do Miami Heat, mas o Miami é o time com menos pontos por jogo na NBA, e a única coisa que justifica isso é o fato do Houston Rockets ser a terceira
pior defesa, tendo sofrido aí, né, 140 pontos recentemente para o Sacramento Kings, mas lembrando, o Sacramento Kings é muito melhor nas bolas triplas do que o Miami Heat são, e esse é o setor onde o Houston Rockets também pior defende, beleza? Então vamos aqui com esse under do Houston Rockets, acreditando na boa defesa do Heat, e caso vocês consigam uma oportunidade ali no ao vivo de pegar uma linha um pouco melhor na vitória do Miami, eu acredito que tem bastante potencial, beleza? Bora aqui para o jogo entre Sacramento Kings e Dallas Mavericks, o jogo entre Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunders, New Orleans Pelicans e Cleveland Cavaliers a gente vai deixar exclusivo para o nosso grupo VIP, principalmente porque a gente tem muitas dúvidas e ausências nesses jogos. A gente não sabe, né, como essas equipes vão se comportar, e qualquer palpite que a gente for trazer aqui para vocês vai ser bem genérico, porque a ausência de Darius Garland e o Donovan Mitchell, que descansaram a última partida, mas não se sabe se podem ter algum outro problema, mudam completamente o panorama do jogo e das características dos Cavs também. Enquanto que no jogo entre Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunders, a gente está falando aqui de um Portland Trail Blazers que não se sabe se a sua principal contratação, Matisse Thybulle, vai jogar, e mais do que isso, estão desfalcados do Nurkic e Justice Winslow, jogadores também importantes. Além do Ken Reddish, outra contratação importante que também não se sabe se estará em quadra hoje. Do outro lado, Luguentz Dort, Saric, outra contratação importante, a gente não sabe se vai jogar, então, repito, qualquer palpite aqui vai ficar bem genérico, então vamos para Sacramento Kings e Dallas Mavericks. A gente tem o Dallas Mavericks com Luka Doncic como dúvida, mas para a entrada que eu pretendo fazer aqui hoje, eu diria que ele não é tão importante assim. Lógico que a cadência dele vai contribuir para um under, mas ainda assim, se ele não jogar, eu acho que defensivamente o Dallas Mavericks continua em condições de deixar o Sacramento Kings em linhas mais baixas. Então sim, eu acho que é uma entrada arriscada? Acho, mas é o que a gente tem de melhor para essa partida, mas não o que a gente tem de melhor para essa rodada. Os outros palpites que eu passei para vocês, eu acredito serem mais interessantes, mas caso vocês gostem desse, da minha argumentação, se vocês concordam com isso, vão na fé, mas se discordam, comentem aqui embaixo por que vocês acham que não faz sentido, vai ajudar não só a gente, mas outras pessoas a poder tirar as conclusões deles e decidir melhor quais apostas eles devem fazer ou não. Então, para essa partida entre Dallas Mavericks e Sacramento Kings, a gente vai aqui em um abaixo do Sacramento Kings, abaixo de 120,5 pontos, é o nosso palpite para Sacramento e Dallas Mavericks, com base na seguinte argumentação, a gente está falando de um Dallas Mavericks que nos últimos 10 jogos cederam 107,7 pontos apenas para os seus oponentes. Eles só sofreram 120 pontos ou mais apenas 2 vezes nos últimos 10 jogos. Isso por conta de que sua defesa melhorou e, mais do que isso, o ritmo lento dessa equipe também contribui para linhas baixas. A gente está falando de um Dallas Mavericks que é simplesmente o segundo menor pace de toda a NBA, e repito, com Luka Doncic esse ritmo só diminui. Ele é um cara que gosta de bater a bola, pensar no jogo, demorar para finalizar a jogada, e apesar dele finalizar com eficiência, quando a gente fala de um under do adversário, isso é muito bom, porque você demora a entregar a bola, a posse para o seu rival. O Sacramento Kings, é verdade, nos últimos 10 jogos eles pontuaram bem, mas muitas dessas pontuações altas foram contra adversários terríveis como o Houston Rockets, 2 vezes, que se trata de uma das 3 piores defesas da liga, coisa que o Dallas não são. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos, onde o Dallas melhorou bastante defensivamente, a gente pode observar que o Dallas Mavericks foi de uma das piores defesas da NBA para uma defesa que minimamente esteve perto do top 10 de melhores. Apesar deles jogarem hoje fora de casa, onde de fato eles pioram bastante, eles também têm um encaixe favorável para se defender contra o Sacramento Kings. O Sacramento Kings é um time que gosta muito do arremesso de bola tripla, de acelerar muito o jogo para poder executar arremessos de 3. Só que se a gente for olhar, o Dallas Mavericks é um dos times que menos sofrem pontos de 3 em toda a NBA. Se a gente for olhar, na verdade, eles são o time que menos sofre pontos de 3 em toda a liga. Em relação à eficiência dos arremessos de bolas de 3 concedidas para os seus adversários, eles não são tão perfeitos assim, mas ainda estão perto do top 10. E nos últimos 3 jogos, eles cederam poucas bolas de 3 para os seus rivais, sendo uma das 10 melhores defesas de perímetro desse período. Mesmo tendo perdendo Dorian Finney-Smith, entre outros jogadores. Então, dá pra gente pelo menos minar um pouco o jogo do Sacramento Kings e acreditar que esse jogo vai ficar em abaixo dele. Sem contar que nos últimos 10 jogos do Sacramento Kings, eles tiveram uma média abaixo disso. Mesmo tendo produzido 130 e 140 pontos contra o Houston Rockets, eles só conseguiram passar a casa dos 120 nos últimos 8 jogos, apenas 2 vezes, justamente contra esses adversários tão ruins na defesa.
Outra coisa interessante que a gente pode observar são os confrontos diretos entre essas equipes, em que, na grande maioria desses confrontos, o Sacramento Kings sequer chegou perto dessa pontuação. É verdade que esse recorte, grande maioria dos jogos, se tratam da temporada passada, onde o Sacramento Kings era muito pior ofensivamente, onde o Dallas era muito melhor defensivamente, mas também é um número que a gente precisa levar em consideração, já que o Sacramento Kings não supera a casa dos 120 pontos desde 2021. Ficando 6 jogos consecutivos em linhas abaixo disso contra esse rival, então por tudo isso a gente acredita nesse abaixo de. Beleza? Agora para finalizar o nosso vídeo com Clippers e Bucks, pessoal, antes não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no botão de joinha vai ajudar muito a gente também conhecer o nosso grupo VIP menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo focado em NBA. Bora aqui para Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks. A gente tem um Bucks cansado que jogou ontem contra o Los Angeles Lakers, mas que praticamente a viagem nem existe, né? Porque se trata da mesma cidade, onde eles enfrentam hoje os Clippers, então o fator cansaço pode ser um pouco menos relevante, e eu diria que menos relevante do que os desfalques que os Clippers têm. Eles adquiriram, né, nessa trade deadline aí, o Bones Hyland, o Eric Gordon e também o Mason Plumlee para sua escalação. Perderam o Luke Kennard, perderam o Reggie Jackson e hoje não contam com o Kawhi Leonard lesionado, o que significa que vai ser um time ou muito desfalcado ou então pouco entrosado, né, para falar a verdade, contra o Milwaukee Bucks redondinho, foi campeão com esses jogadores que eles têm. Na verdade, eu acredito que eles têm um elenco até melhor do que aquele do título. Infelizmente, eles não tiveram sequência, mas eu acredito que eles estão em busca disso e podem sim cobrir um handicap positivo hoje. Eu acredito que mesmo que joguem como visitantes, eles têm mais chances de vitória. As duas equipes vêm num momento excelente, mas o Los Angeles Clippers, que conseguiu uma sequência grande de vitórias, não é esse que estará em quadra hoje. Então, eu vou de mais 6.5 do Milwaukee Bucks, principalmente com o fato de que em 9 dos últimos 10 jogos os Bucks se saíram vencedores e mais do que isso, quase cobriram esse handicap contra o Cleveland Cavaliers também. Vem de 2 vitórias consecutivas jogando fora de casa e vitórias essas por pelo menos 9 pontos de diferença contra adversários de nível médio para cima, inclusive tendo vencido o próprio Los Angeles Clippers recentemente em casa por 106-105 pontos. Então, eu acho que o Milwaukee Bucks é favorito para essa partida, o mercado deu uma equivocada, e eu considero essa uma das melhores zebras da noite, tendo apenas como fator negativo do lado dos Bucks o cansaço. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Fazendo um breve resumo aqui, a gente vai trabalhar com over em assistências do Chris Paul no jogo entre Indiana e Phoenix Suns, com under no jogo entre 76ers e New York Knicks, abaixo de 228.5 pontos, 229.5 pontos. A gente vai trabalhar aqui ou com over em pontuação do Boston Celtics, se o Jason Tatum estiver em quadra, ou com under na pontuação do Charlotte Hornets, caso Robert Williams e Al Horford se confirmem. Um over na pontuação do jogo entre Toronto Raptors e Utah Jazz jogável até acima de 228.5 pontos. O under 241.5 pontos no jogo entre Grizzlies e Timberwolves. O under no jogo entre Houston Rockets e Miami Heat, na verdade, um abaixo do Houston Rockets, abaixo de 107.5 pontos, e a gente vai trabalhar aqui com under 120.5 pontos dos Kings e também com handicap positivo mais 6.5 dos Bucks. Análise da partida entre Pelicans e Cavs, Blazers e OKC, e também uma análise um pouco mais aprofundada do jogo entre Detroit Pistons e San Antonio Spurs serão exclusivos lá do nosso grupo VIP. Desde já quero agradecer a audiência de vocês mais uma vez, muito obrigado pelo suporte e apoio sempre. Comentem aí embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas entradas. Boa sorte a todo mundo hoje, muito obrigado mais uma vez e falou!